Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e hoje eu vou dar continuidade ao programa que já foi apresentado, que é o aparador com porta-maquiagem, aparador camarim com porta-maquiagem. No programa onde ele foi abordado eu mostrei a construção do móvel e o móvel está aqui em cima da bancada. E agora eu vou mostrar os detalhes desse móvel, que é justamente a parte que vai enriquecer a peça. Então eu já cortei e ajustei todas as peças estão aqui posicionadas, eu vou desmontar para vocês entenderem o processo e aí eu vou começar a colagem, a fixação, para vocês acompanharem esse passo a passo. Eu estou aqui com as peças da gaveta, é um amadeirado, é o padrão Santorini da linha Design, e aqui eu tenho as divisões, que foi o que eu mencionei anteriormente, que era um escaninho deitado, justamente com divisões para se colocar, se distribuir as caixinhas de maquiagem, todos os apetrechos. E esse aqui é o padrão Mood da linha Essential. Então, vamos começar pela gaveta. Vamos encerrar o assunto gaveta e depois a gente passa aqui para o escaninho. Eu vou fixar a gaveta, criar a caixa da gaveta. Para criar a caixa da gaveta, eu preciso criar um rebaixo justamente para entrar com o fundo por baixo da gaveta. Esse rebaixo, eu vou mostrar para vocês duas opções para a criação desse rebaixo. O rebaixo vai ser feito nas duas peças laterais, nessas duas peças laterais da caixa da gaveta. Desta forma, o fundo vai por cima, a parte de trás vai por cima do fundo, e aqui eu vou criar dois dentinhos justamente para encaixar em cima, para que você não veja a lateral da gaveta aqui na lateral o fundo da gaveta na lateral da gaveta. Então, duas opções. Eu vou usar aqui a serra circular de bancada e vou mostrar fazendo esse canal com a serra circular. E a outra opção vai ser uma tupia laminadora, uma forma talvez um pouco mais fácil de criar esse rebaixo. Bem, então, se você tiver uma serra circular de bancada, é uma boa opção criar esse rebaixo usando a serra. Se você não tem a serra de bancada, fica uma sugestão de compra, porque eu acho que é uma máquina bastante interessante para se ter numa oficina. Logicamente, uma máquina pequena, enxuta, né? Eu já pré-regulei a serra, regulando tanto na largura como na altura em 6 milímetros, justamente para criar um rebaixo de 6 por 6, que é a espessura do MDF do fundo, de 6 milímetros. Mas antes de você cortar a peça definitiva, eu sugiro que você pegue um retalho e passe na serra para ver se você regulou certo. A questão da segurança é muito importante. Essa máquina tem essa proteção, que ela justamente vai assim em cima da serra. Porém, como eu regulei a serra muito próxima da guia e muito quase rasante aqui na base, a fixação desse suporte se torna inviável, não tem como prendê-lo. Então, a indicação é que o cuidado tem que ser redobrado, porque você não está usando a proteção. Então, assim, essa proteção da serra é imprescindível para a sua segurança. Então, não se sinta confortável tirando e achando que está tudo certo e nada vai acontecer. Sempre preze pela segurança. Como aqui eu vou fazer só um canalzinho e a serra não vai ultrapassar a espessura da madeira, então eu não vou nem usar o apoio para se empurrar a madeira. Eu vou passar com a mão mesmo. Mas por conta disso, porque a serra não vai ultrapassar a espessura da madeira. Vejam, eu fiz dois cortes, um num sentido e o outro no outro sentido. Então agora eu vou conferir se a regulagem que eu fiz deu certo. Tá perfeito. Vejam, aqui está alinhado e aqui eu estou avançando o suficiente para colar na espessura da lateral da gaveta. Então agora eu vou passar a peça definitiva.
Bom, então essa foi a primeira opção para abertura desse canal. A segunda, como eu falei, é a tupia laminadora. Então vamos fazer a outra peça, a outra lateral da gaveta, mostrando esse processo com a tupia. Eu tenho uma fresa paralela de 6 milímetros. Então o que eu fiz? Eu peguei a distância da lateral da base até o lado oposto à lateral da base. Como ela tem 6 milímetros, é a largura do rebaixo que eu quero fazer. Então eu peguei essa medida daqui até aqui e coloquei aqui um anteparo com essa medida, ou seja, desta forma. Lateral até o final da fresa. Então, a hora que eu passar a fresa, eu vou desgastar esses 6 milímetros da largura da fresa. E depois eu regulei a profundidade, a altura da fresa com um pedaço de MDF de 6 milímetros. Então, aí no outro sentido eu também tenho os 6 milímetros. Bom, então a máquina está regulada, eu vou passar. Inclusive eu estou usando a outra lateral da gaveta como guia. Prendi aqui com 2 grampos, então vamos lá. Aproveitando essa questão de segurança, com máquina elétrica é muito importante que você preste atenção às coisas soltas que você tem ao redor do seu corpo. Então o cabelo comprido, manga comprida, roupa solta, tem que prestar muita atenção para que isso não se enrosque na máquina que você está usando, seja ela qual for. Então fica aí outra dica de segurança. Prendi as 3 peças da gaveta, agora eu vou colar o fundo. Como é uma gaveta pequena, eu vou só colar o fundo, dessa forma. E depois eu entro com a outra parte da frente, mas eu vou ter que ajustar no vão onde ela vai ser encaixada. Marcenaria requer precisão. Então, eu estou com essa parte da caixa pronta e eu vou entrar com a parte da frente da gaveta. Porém, essa frente vai ter que encaixar perfeitamente nesse espaço entre as duas laterais aqui. E isso exige uma folga de cada lado. E essa peça que é a frente da gaveta, na realidade é a frente da caixa da gaveta, porque depois ainda vai uma outra peça de acabamento aqui na frente. Essa peça, ela tem que ter uma folga aqui e aqui, porque quando eu abrir a caixa, essas duas laterais não podem bater nas duas laterais. Então eu vou posicionar isso aqui no meio, deixando as folgas necessárias. Vou riscar aqui aonde eu tenho a posição da gaveta em relação a essa tampa. Vou passar adesivo e vou colar, de forma que não fuja, para depois eu reforçar com parafuso. Eu estava me esquecendo de uma coisa: essa caixa não pode estar diretamente apoiada no fundo. Ela tem que ter uma folga justamente para a gaveta entrar e sair. Então eu estou calçando aqui com 2 pedaços de MDF de 3 milímetros, que vai dar 6 milímetros. Justamente para ter esse afastamento da caixa em relação a esta outra caixa. Agora eu vou colocar então os 2 parafusos para reforçar essa frente da gaveta. Porém, como eu vou entrar com essa outra frente de acabamento para cobrir os parafusos, a qual eu vou só colar, eu tenho que tomar cuidado para não acabar parafusando mais para cima e esse parafuso ficar aparecendo aqui nessa faixa que vai ficar aparente. Então eu estou regulando aqui, eu tenho 15 milímetros por baixo. Estou regulando a altura dessa peça, então eu só posso vir até aqui com o parafuso. Antes de instalar a gaveta, eu preciso prender essas 2 peças aqui que estão soltas. E essas peças têm uma função. É um enchimento justamente para apoiar a parte de cima, o tampo que vai em cima da gaveta.
para que fique esse friso aparecendo. E aqui entra a tampa onde vai receber o espelho. Então, ela tem essa função de apoiar, porque essa tampa vai ser simplesmente colada. Então ela vai ser colada nos dois topos de dentro aqui, que são as duas madeiras que eu vou colar agora. Eu vou colar e eu posso colocar parafuso também, porque está internamente na gaveta, então não tem problema algum. Agora eu vou instalar a gaveta. Para instalar essa gaveta eu vou usar duas corrediças telescópicas. E eu estou aproveitando uma corrediça que já tinha aqui na oficina, que é um pouco mais parruda. Mas para esse tamanho de gaveta você pode tranquilamente usar um modelo de corrediça telescópica mais leve, que eles chamam até de light. Ela é um pouco menor. Mas a espessura dela é a mesma, é 13 milímetros de cada lado, que foi exatamente o desconto que eu deixei de cada lado da gaveta. Então eu vou prender a corrediça na gaveta e depois vou prender a parte da corrediça aqui dentro do nicho, a parte que é presa no nicho. Para prender essa corrediça, eu vou usar aqui de alguns artifícios para facilitar a vida. Então eu vou alinhar esse lado da corrediça com a parte de baixo da gaveta, dessa forma aqui. Vejam que essa parte aqui é a parte que vai presa na gaveta, essa parte mais estreita. Esta tira aqui, ó. E quando ela está fechada, ela não chega aqui na frente, tem um desconto. Então eu vou afastar essa corrediça, essa parte da corrediça, eu vou afastar aqui da frente meio centímetro para deixar uma folga. Desta forma aqui. Vejam que aqui eu estou deixando essa folga que eu falei. E agora eu estou alinhando essa parte do corpo da corrediça com a parte de baixo da gaveta. E com isso, então, eu corro a corrediça para lá e eu já vou prender aqui, já vou aproveitar. Com isso eu não preciso ficar medindo, eu simplesmente estou pegando os alinhamentos e utilizando esses alinhamentos para fazer as furações e prender. Bem, eu estou então com a corrediça presa dos dois lados da gaveta. Agora eu vou soltar essa parte da corrediça que vai presa dentro do nicho, aqui, e vou prender essa parte ali. Lembram-se que quando eu posicionei a gaveta, eu apoiei a gaveta sobre uma espessura de madeira, que é justamente essa espessura que está aqui, para afastar o fundo da gaveta do fundo aqui da caixa. Então eu vou apoiar a corrediça, como eu alinhei ela na parte de baixo da gaveta, eu vou apoiar em cima dessas taliscas de madeira. E aí eu tenho o desconto exato que eu marquei anteriormente. Pronto, a gaveta está instalada. Então aqui nesse canto só falta agora colar a tampa da gaveta. Mas não vou fazer isso agora, porque depois eu ajusto junto com a tampa que vai ter o espelho. Então agora eu vou entrar aqui nessa área da peça, que é a área das divisões. Eu tenho aqui uma divisão com 10 centímetros de altura. Eu estou usando aqui um MDF de 6 milímetros, onde ele tem acabamento só de um lado, desse material que é o Mood da linha Essential. Porém, essa placa de 6 milímetros, ela é usada para fundo de armário e tudo mais. Então, um dos lados não tem acabamento. Então, se eu for utilizar só uma de 6 milímetros, eu vou ficar com um lado com o acabamento cru do MDF. E isso não vai ter acabamento. Então, na parte do perímetro, a parte externa dessa caixa, eu estou colocando a peça só com 6 milímetros, porque eu estou voltando a parte de acabamento para o lado de dentro. E nas divisões, onde eu preciso ter acabamento dos dois lados, eu estou juntando duas de 6 milímetros. Então aqui eu tenho 12 milímetros. Então eu estou seguindo uma simetria para que fique bonito. E agora depois de tudo colado, eu entro com fita de bordo cobrindo esses topos. Então, as peças estão encaixadas aqui, eu vou tirar para vocês verem de que forma elas estão. Essa divisória, por exemplo, já está colada. Essa aqui também. Então a ideia é essa, acabamento dos dois lados somando 12 milímetros.
E aqui eu estou construindo os encaixes. Então essa peça, por exemplo, já está colada, sendo que aqui ficaram os encaixes para entrar as outras divisões no outro sentido. Então, colei algumas e deixei outras sem colar para vocês verem o sistema construtivo desse miolo aqui. A brincadeira aqui é um quebra-cabeça, então eu vou colar essas duplas que ainda não estão coladas. Essa aqui é uma delas. Eu estou com as peças desse miolo, todas aqui colocadas em cima da bancada. Essas duas peças estão só encaixadas aqui. Então agora eu vou fazer o trabalho de colocação de fita de borda nos topos desses MDFs de 6 e 12 milímetros. Então é um trabalhinho delicado para que fique bonito. Então tem que fazer com cuidado, com paciência, porque tem que passar cola no topo fininho, passar a fita e recortar. Então, trabalho de paciência. Eu pensei em montar toda a caixa, colar tudo, esse miolo, e depois encaixar no vão. Mas eu tenho receio dela sair fora do esquadro, porque são peças bem justas. Então eu estou optando por fazer as peças separadas, a fita de bordo, e depois encaixar no local. E se for o caso, colar. Isso eu vou resolver depois. Então é assim, à medida que você vai executando o projeto, você vai sentindo o processo, como que você vai realizá-lo. Se você cola, se você não cola, sempre prestando atenção para não perder o serviço que você já fez. Bem, eu terminei de colocar a fita de borda em todas essas pecinhas. Parecem plaquinhas de concreto, ficou bem legal. Então agora eu vou começar a encaixar tudo, vou encaixar todas as peças e depois eu vou colar todo o contorno. Se for necessário, eu colo o miolo aqui do meio. E tá pronto. Os encaixes ficaram bem legais, bem discretos. Então o que eu falei, vou colar as peças no entorno e esse miolo eu acredito que nem precise colar. Fica só encaixado mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o processo da tampa. A tampa onde vai ter o espelho e a iluminação. Então, eu já tenho as marcações aqui feitas, onde vão as coisas, e eu vou agora mostrar para vocês como isso vai acontecer. Aqui eu tenho o espelho, que está coberto com papel, para não ficar refletindo um monte de coisas. E esse espelho vai bem no meio dessa placa. E está ficando aqui 7 centímetros de cada lado, simetricamente. Então eu vou começar colando o espelho. É um espelho normal de 3 milímetros. E eu vou colar esse espelho com uma cola de contato, com adesivo de contato. Para quem não conhece o adesivo de contato, é o adesivo que se utiliza para colar a fórmica, colar o laminado. E eu estou usando ele aqui então para colar o espelho, ou seja, ele tem esse nome porque você passa o adesivo nas duas partes que você quer colar, espera secar, e é um adesivo de contato porque quando eu fizer o contato de uma parte com a outra, ele adere e cola. O único problema é que não pode errar, porque senão você não vai conseguir soltar, só quebrando ou estragando a peça que você está colando. É interessante como as coisas evoluem quando a gente está fazendo um projeto. O que eu ia mostrar para vocês, eu acabei de mudar de ideia, porque a intenção qual era? Era cortar a primeira fita aqui, colar, interromper ela aqui, no devido lugar, onde ela tem uns lugares para cortar, que tem um desenho de uma tesourinha. Então eu iria sangrar ela aqui e iria fazer a continuação com uma emenda onde você tem aqui um encaixe, você jampeia ela de um lado, jampeia ela na outra ponta e iria continuar o trajeto dela. Ou seja, em cada canto eu iria ter 2 emendas, eu iria usar esse conector. Mas aqui pensando,
eu vou mudar de ideia. Para não ter que ficar cortando e emendando, que pode haver a possibilidade de um mau contato, o que eu vou fazer? Isso daqui, esse canto, ele vai ser coberto com essa pecinha quadrada. Justamente que é o que iria cobrir o conector que eu ia usar. Então, como eu já tenho essa peça para ser usada, eu tenho aqui um contorno. Então eu vou passar a fita aqui, vou ter um contorno toda a volta e essa peça vai por cima do contorno. Então o que eu vou fazer? Se eu não cortar a fita e só simplesmente virá-la desta forma e continuar o trajeto dela, eu fico com um excesso aqui, um excesso de altura. E esse excesso de altura não deixa que eu encoste essa peça em cima dessas duas travessas laterais. Então, como essa parte vai ser coberta por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um buraquinho, justamente para poder afundar um pouco a fita e ela ficar, e esse bico que ela faz aqui, ela fica um pouco mais abaixo e eu ponho essa peça por cima cobrindo. E aí o resultado fica perfeito. Então assim, evoluiu para isso, que eu acho que fica muito melhor porque eu não vou picotar a fita. Então, vou seguir essa linha de raciocínio. Lembre-se que você está com o espelho aqui já colado, então tem que tomar cuidado para não quebrar o espelho. Eu não estou usando nem martelo, só a pancada da mão. Como o MDF é macio, é mole, você consegue fazer essa covinha sem problema algum. Eu estou usando uma goiva. Uma goiva é um formão côncavo, ele é arredondado. Eu vou seguir aqui um raciocínio da instalação da fita. A fita vem originalmente com um rabicho já, que é justamente um conector para você conectar a fonte dela. Então eu vou aproveitar isso para a instalação da fita aqui nessa peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar essa fita saindo aqui como a segunda fita, a fita externa. Eu vou considerar aqui, eu vou usar a ponta da própria fita como distanciador. E vou começar a colar a fita usando o adesivo que vem nela própria. Vejam que aqui internamente eu estou deixando um espaço para quando vir a outra volta. Mas basicamente é isso aqui, olha. Quando eu consigo afundar ela um pouco e entrar com essa tampa depois. Agora eu vou entrar com essa tirinha de MDF revestida nos topos. Então é uma pecinha delicada para guarnecer o espelho e a fita de LED. Então essas tirinhas eu vou cortar com a serra tico-tico em meia esquadria para poder juntá-las e colar ao redor da fita. Bom, o processo está quase finalizado. Agora eu vou arrematar os cantos com esse quadradinho, justamente para cobrir essas voltas e ficar um acabamento legal. A tampa está pronta, agora eu vou fixar a tampa usando 3 dobradiças. E ela vai abrir desta maneira. Eu terminei de instalar a tampa usando 3 dobradiças. 3 dobradiças normais, comuns, pequenas. E já me adiantei e coloquei esse braço pneumático justamente para ter uma condução mais controlada da abertura ou fechamento dessa tampa. Para que ela nem caia para trás e nem despenque para frente. Esse braço é um bracinho pneumático usado em portas de armário, justamente geralmente usada naquelas portas que você abre para cima. Então aqui simplesmente mudou a posição do móvel.
Eu segui as orientações do fabricante em relação às medidas de instalação. Então eu respeitei 9 centímetros aqui da parte do eixo até o alinhamento desse pino, que é onde se encaixa uma das partes do amortecedor. E depois prendi aqui embaixo no que sobrou dela esticada. E até um pouco receoso para saber se iria dar certo ou não, porque a medida que o fabricante coloca daqui até aqui, nesse outro pino, é diferente. Mas deu certo, ficou perfeito, que é justamente esse movimento aqui. A intenção era colocar 2 amortecedores, mas analisando aqui a situação, esse amortecedor ele tem uma força, ele tem 120 newtons. E analisando aqui a questão, eu e o Ney achamos que ia pesar muito a abertura da tampa, inclusive ficar uma batida muito forte quando ela abrisse. Então optamos por deixar só uma, que está mais do que suficiente para a movimentação dessa tampa. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer na parte elétrica, que é justamente aqui atrás da gaveta. Esse conector está ligado na fita e agora eu vou conectá-lo com a sua fonte. Então eu vou criar um furo aqui, esse conector vai passar aqui, aí eu vou interligar com o conector da fonte e essa fonte ela vai ficar aqui atrás da gaveta. Eu coloquei uma madeirinha justamente para evitar que essa fonte fique perdida e possa avançar no espaço da gaveta. Então essa fonte vai ficar encaixada aqui. Vou prender os fios com um araminho para que eles não se soltem. E aqui atrás eu faço um furo justamente para sair o rabicho para ligar na tomada. Aqui na parte de trás do fundo. Porém, como essa fonte você liga na tomada ela vai ficar ligada direto, eu vou adaptar um interruptor. Esse interruptor vai ser instalado aqui, num furo, numa furação aqui, e ele vai ficar na parte interna da caixa. Eu vou sangrar essa fiação que alimenta a fita, e ao sangrar eu tenho 2 fiozinhos, o positivo e o negativo. Então eu vou cortar o positivo, e nas 2 pontas que eu tiver, depois de cortado, eu vou emendar esses 2 fios aqui. Ou seja, a corrente vem, passa pelo interruptor e volta. E aí quando eu acionar o interruptor, eu fecho essa linha. E aí o contato está feito. Agora faltam 3 peças para serem instaladas. Essas 2 frentes aqui, sendo que uma é fixa e a outra está fixada na gaveta. E o tampo que vai em cima da gaveta, que eu deixei para colocar por último, justamente para fazer as instalações com mais facilidade. Agora é a última ação nessa peça, é a colocação dessas sapatinhas aqui na parte de baixo para que a parte da madeira não fique direto no chão. E finalmente o projeto está terminado, o aparador com camarim e porta-maquiagem. E nada mais justo do que chamar uma mulher para usá-lo e dar a sua opinião. E aí, Fê, curtiu? Essa é a Fernanda. Olá. Curti, muito prática, fácil, ajudou muito no meu dia a dia de maquiagem, adorei. Legal. Então, se vocês curtiram, dê aquele joinha pra gente no nosso canal do YouTube. E vocês vão ter à disposição no nosso site um PDF com todas as informações desse projeto para que vocês realizem.
principalmente os homens, né? Dar de presente para suas mulheres. Ou as mulheres também, por que não encarar de fazer essa peça? Então fica aí a dica. Um grande abraço e até o próximo programa.